Amém. Glória a Deus. Ótimo. Aí é o retorno. Glória a Deus. Nós vamos abrir o texto que eu queria abrir domingo passado e nós não abrimos. Ainda não. Vamos abrir, mas ainda não. Vamos abrir primeiro em Mateus 22, a partir do versículo 34. Depois nós vamos abrir em 1 Coríntios 13, que eu não... eu estou desde domingo passado para... Glória a Deus. Pastor Milton pregou de manhã e ele falou sobre motivo e motivação. A nossa motivação, ela é para estabelecer, dar forma a um motivo, né? O motivo, qual é o motivo pelo qual você está aqui? Nesse encontro, em nome de Jesus, nesse acampamento dos dois exércitos, nesse Peniel de Deus aqui. Qual é o motivo pelo qual você saiu da sua casa e está aqui nessa noite? Ei, Jesus querido. Vamos ler antes que eu acabe não lendo de novo. Mateus 22, a partir do 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e de todo o teu pensamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quantos de nós já paramos para meditar nesse texto tão pequenininho da palavra de Deus? Quando Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne, que habitou entre os homens, na pessoa de Jesus. E então ele diz: o Filho do Homem veio para resgatar e restaurar o que se havia perdido. E então ele começa a pregar. E os 4 evangelhos falam destas boas novas do reino. João Batista, o precursor de Cristo, ele saiu a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus. E Jesus, ele olhava para o povo e dizia: o reino de Deus, ele não vem com visível aparência. Não adianta vocês procurarem o reino de Deus. Ele não vem em uma forma, ele não é algo que você apalpa. Mas ele dizia: o reino de Deus está no meio de vós. Ele estava falando dele mesmo.
ele é o reino de Deus. E ele disse: o reino de Deus está em vós. E Jesus então ele fala aqui para os religiosos. E ele disse: o primeiro e o maior de todos os mandamentos é amar a Deus de todo o coração. Amar a Deus de todo o coração. Ame a Deus. Todas as vezes que você necessitar, e são muitas as vezes, cada dia da nossa vida, nós somos levados a tomar decisões sobre decisões na vida. Em todo o tempo, todos os dias da nossa vida, nós somos levados a tomar decisões e a seguir uma direção. Como diz o pastor Milton, por causa de uma motivação. Toda nossa decisão na vida, ela é baseada em uma motivação. O que é que nos motiva a tomar uma decisão de agir de uma ou de outra maneira? Sobretudo nos nossos relacionamentos. E Jesus então ele fala: o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os seus pensamentos. E está falando nas 3 dimensões da vida do ser humano. Ou seja, todo o nosso ser ame em primeiro lugar e acima de tudo a Deus. Nós temos falado aqui, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos que o Espírito de Deus, ele nos ilumina, o nosso ser, o nosso homem interior, a nossa mente, a nossa compreensão a respeito de Deus e do reino de Deus, para que nós possamos sim, em nome de Jesus. Eu falei bastante sobre isso, praticamente é uma repetição do domingo passado, mas Deus tem falado, isso precisa cair no espírito da igreja. Nós precisamos em verdade sermos transformados conforme a semelhança do nosso Criador, do nosso Pai, do nosso Deus. Nós precisamos ser transformados de dia em dia à imagem de Cristo. Amarás a Deus, porque uma vez que nós amamos a Deus, nós também conseguimos, de uma forma automática, a amar o nosso próximo. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Os teus sentimentos sejam sempre sentimentos de amor a Deus. O seu coração, ele esteja o tempo todo voltado para o conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Há pouco tempo, eu achava que eu conhecia muito Deus. Eu falei, não vou...
Isso quando eu pastoreava lá em Piuí. Fala, Senhor, a gente fala tanto, 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 tanto do Senhor, as pessoas não absorvem, elas não compreendem, elas não mudam. Aí, há uns 2 anos atrás, Deus começou a falar, não. Existe um ditado que diz, em terra de cego, quem tem um olho é rei, não é? Estando numa terra de cego, quem tem um olho governa, né? Mas à medida que nós nos aproximamos da luz, e a luz que tudo revela, ela começa a revelar o nosso ser, o nosso homem interior. Então Deus começa a nos mostrar que há muita coisas em nós que não procede da natureza divina. Então Deus nos desafia a amá-lo de todo o coração. Os nossos corações sempre, todos os dias, de dia e de noite, ele tem que estar voltado para Deus. Nós temos que amar a Deus com todo o nosso entendimento, a nossa mente, os nossos pensamentos. Ele precisa estar voltado. Isso não pode ser um mero conceito religioso, mas isso é uma verdade imutável. É um princípio sólido, estabelecido por Deus, a necessidade de nós amarmos a Deus com tudo que nós somos, tudo. E nos desprendermos completamente de um mundo. Desprender, irmão, não quer dizer que eu não preciso trabalhar mais, que eu não preciso ganhar o meu dinheiro, que não preciso assumir a responsabilidade daquilo que é necessário para nós no mundo natural. Nós estamos falando, como diz a minha esposa, é de coração. É coração. Há um grito, há uma trombeta, é espiritual, e ela soa no mundo espiritual. Há uma voz clamando no mundo espiritual, para que a igreja volte-se para Deus, para viver o seu papel, e a sua natureza, e a sua vocação, de igreja de Deus. Em nome de Jesus, irmão, o diabo está mentindo para você. O diabo é sujo. Ele fala tudo é igreja, tudo é para a igreja, é para o pastor, é para a igreja, o tempo é para a igreja, o dinheiro é para a igreja. Irmão, isso é do inferno, isso é próprio do anjo caído, daquele que gerou expectativa de ser reconhecido, porque ele era a aferição da medida. Ele foi criado perfeito. Então tudo mais a partir dele que fosse criado teria que passar um parâmetro de comparação com ele, porque ele era perfeito. Então ele achou que ele deveria ser reconhecido por tudo que ele era, e ele foi frustrado. Aí agora ele quer frustrar o máximo de pessoas possível de serem, de se tornarem e de viverem como verdadeiros filhos de Deus pela fé. Pela fé. Não tem nada a ver com coisas materiais. O reino de Deus, ele não vem com visível aparência. O reino de Deus é um princípio eterno, estabelecido não por ele, mas nele. Estabelecido em Deus, em Cristo. O reino de Deus é um reino inabalável em si mesmo.
em todos os aspectos da compreensão humana, Ele é inabalável. Nada pode abalar o reino de Deus como o reino de Deus. Então, quando meu coração está no reino de Deus, eu vivo de forma inabalável. A palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. E não pode mesmo, irmão. O que poderia nos separar do amor de Deus? Seria principados, potestades, seria altura, seria profundidade, seria a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Na pior de todas as hipóteses, se eu viver é para Cristo, se eu morrer é lucro. E aí? Nós vamos crer nisto ou vamos nos titubear? Vamos viver cocheando entre dois pensamentos, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque do dia que dela vocês comerem, certamente vocês morrerão. Não dê ouvidos à serpente, ame a Deus com tudo que você é. Meu irmão, mas ame a Deus mesmo. Isso é uma decisão. É uma decisão seguida de ações. Amor não é um sentimento. Amor é entrega. Amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, não diferente desse, é: amai ao seu próximo como a ti mesmo. Porque esse próximo, ele é tão próximo que a Bíblia diz que nós somos membros de um mesmo corpo. Em nome de Jesus, o espírito do inferno, Satanás, em nome de Jesus, espírito de incredulidade, de dúvida, espírito que endurece o coração, em nome de Jesus, eu te repreendo, Satanás. Em nome de Jesus, o fogo do Espírito Santo te queima, Satanás. Mentiroso, enganador, frustrado, corrupto, traidor, em nome de Jesus, eu te repreendo. Porque cada um de nós que estamos aqui precisamos crer na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Nós precisamos amar a palavra de Deus, viver da forma que ela nos instrui, que ela nos ensina, que ela nos corrige, que ela nos exorta, que ela nos orienta em justiça, para vivermos, mas vivermos mesmo. Todos os dias nós somos renovados a viver uma vida digna de honra. Poder olhar na cara, frente a frente de quem for, e poder dizer, a nossa profissão de fé naquele que nos amou, naquele que nos criou, naquele que nos deu vida para um propósito. O problema do incrédulo é porque ele ainda não tem uma convicção de onde ele saiu. Ele não tem uma convicção da sua identidade em Deus. E todo mundo que não tem uma convicção, uma consciência clara de quem ele é em Deus,
Ele também não conhece o propósito da sua existência. Mas eu sei o propósito da minha existência. E você precisa saber. Nós nascemos para viver como filhos de Deus. Nós nascemos para viver como filhos de Deus. E saber com convicção que Deus é amor. Deus é amor. Ele é amor. Deus não é um ser lá no fim do universo, distante de tudo, indiferente a todas as coisas. Mas a natureza de Deus, ela é uma natureza amorosa. A sua natureza é uma natureza de amor. Não há absolutamente nada que Ele faça, como Ele diz aqui, ó, destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Tudo que você compreende a respeito de leis, de princípios a serem seguidos na palavra de Deus, ele primeiro passa pelo crivo do amor. Ele tem que ser levado e comparado. Isso é uma lei no amor de Deus em Cristo. Essa minha atitude, esse meu comportamento, ele é levado na lei do amor de Deus para ter um parâmetro de comparação, para ver se há justiça ou se há iniquidade, juízo. Nós precisamos aprender isso em nome de Jesus, amém? Põe ali 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios 13. Ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Irmãos, quando a gente lê esse texto da palavra de Deus, você fica imaginando, meu Deus, eu queria que alguém aí, acha para mim aí, a Mari, que é mais rápida, o texto, qual das igrejas, das 7 igrejas que fala, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Eu não sei qual das igrejas que é, eu não me lembro, mas eu quero falar para vocês deste mistério, que ele é tão intrínseco, ele é tão fabuloso, é algo que nós devemos cavar fundo e achar e viver nele. Porque, irmãos queridos, se tem algo que te une a Deus, é você descobrir o amor e viver o amor. Apocalipse 2:4. Olha para vocês verem aqui, ó. Ele diz assim, então é a primeira igreja. Escreve o anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência,
e o que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Irmão, olha quanta qualidade essa igreja tinha. Eles eram tão conhecedor das leis de Deus, e buscava viver em verdade essas leis de Deus, que ele punha à prova os sacerdotes, e eu achava neles falta. Eles trabalhavam intensamente e não cansavam. Eles sofriam com paciência. Mas olha o que ele diz no final: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Meu Deus. Então, se uma igreja dessa, ela não soube expressar o amor, então o que é o amor, irmão? Às vezes, né, a gente vem para o culto, como diz a minha esposa, todo domingo, crente bonitinho de domingo à noite. Irmão, eu não estou aqui para julgar ninguém, tem pessoas que não podem mesmo. Os motivos, problema dela com Deus. Mas nós estamos falando de amar a Deus de todo o coração. Não é com pouco do coração. Não é com a metade do coração, nem muito do coração. É com todo o coração. Aí você pode falar assim, isso aí, o senhor está viajando. Isso não é possível, não. Eu vou dizer para você que é possível, irmão. A Bíblia fala, não há prova que não seja humana. Se fosse assim, eu vos teria dito. Assim como eu dou a prova, eu dou escape. Deus não é injusto. Tudo que Ele pede para a gente é porque é possível. E é possível, irmão. E é possível. É possível você meditar na palavra de Deus. É possível você descansar em Deus. É possível você amar e crescer no amor, e caminhar no amor, e crescer mais no amor, e viver o amor, e praticar o amor, e crescer o amor, e continuar caminhando no amor, e ser iluminado pelo amor. É possível, sim. Então é isso que nós, igreja, precisamos buscar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmão, você sabe por quê? Porque isso não é pesado, irmão. Eu estou falando isso porque às vezes a nossa mente, ela está tão obscurecida, né, com as pressões de uma mente baseada no império de trevas, de escravidão, de princípios de crédito e débito. Eu quero porque eu faço eu mereço. Eu fiz muito, então preciso de recompensa. Isso é próprio do diabo. Foi ele que achou que merecia recompensa, que merecia ser reconhecido, e foi frustrado. Tudo que ele precisava era se manter naquilo que ele é em Deus. Tudo aquilo que os nossos pais precisavam era de se manter vivendo cada dia no conhecimento de Deus, e não numa expectativa de futuro. Então uma igreja dessa que ele fala, eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Meu Deus, o que é o primeiro amor? O que é o primeiro amor, irmão? O que é o amor? O que é essa coisa extra, que ela não se manifesta a não ser quando
todas as vezes que eu sou desafiado a tomar uma decisão no relacionamento, é colocar o outro em maior estima, é servir o outro, é viver como alguém que assumiu uma responsabilidade pelo outro. Porque a Bíblia diz que é dando que se recebe, que o maior entre todos nós é aquele que serve mais, que o último sempre é o primeiro. Deus sempre inverte os valores humanos naturais, ou na verdade, o diabo que inverteu isso e imprimiu isso na mente e no coração do ser humano, para que ele se agarre às coisas deste mundo, e ele perde completamente a noção, a convicção da sua natureza de filho em Deus, e com isso ele perde juntamente o motivo pelo qual ele existe. Aí ele passa a existir baseado nas conquistas das coisas deste mundo e perde a vida. Perde a vida. Ele diz assim, 1 Coríntios 13, ele fala aqui dos dons, né? A igreja pode buscar os dons. A pessoa pode ter poder de falar para um monte do Cristo ali, ó, você sai daí e vai lá para o lado da Alcoa lá. Eu preciso ver para o lado de lá, você está me atrapalhando aí, né? E um monte transporta. Ele fala, ainda assim, se não tiver amor, não adianta nada. Ainda que distribuísse, olha que loucura, toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, o que é o amor, igreja? Se eu distribuísse, se eu tivesse o dinheiro do Elon Musk, do Bill Gates, tudo junto, dos Fords, e distribuísse para todo mundo, e depois entregasse o meu corpo para ser queimado, a palavra diz, se você não tiver amor, tudo que você fez não serviu de nada. Então, irmão, o que é o amor? O que é o amor? Todos os dias, irmão, todos os dias. E só uma pessoa que vigia dentro desses princípios, ele sabe que isso é uma verdade. Todo dia, todo tempo. Irmão, a gente vê isso, por exemplo, no relacionamento conjugal. Não é? Uma vontade de dar uma mal resposta. Uma vontade de falar assim, oh, meu Deus do céu. Isso fala mais do que 1000 palavras, né? O relacionamento com os nossos filhos. O relacionamento dos filhos com os pais. É por isso, irmão, que a palavra de Deus diz que o amor tudo pode. Você quer ver o diabo endemoniado, irmão? É você exercitar o amor. Dói. Irmão, desconforta. Mas é Deus nos levando ao crescimento. Porque a maior evidência de amor
é que nós crescemos. Paulo fala, quando eu era criança, eu pensava como criança. Olha para você ver, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, ame a Deus. Aí, Paulo fala, quando eu era criança, eu pensava como criança, eu sentia como criança, e eu discorria como criança no coração. Olha para você ver, como que a Bíblia ela é intrínseca, ela se completa por si só. Não há contradição na palavra de Deus. Então, o amor é quando nós deixamos de ser criança e podemos orar em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, o teu nome é santo. Venha o teu reino em nome de Jesus e faça na minha vida a tua vontade e não a minha. A minha vontade, ela é terrena, ela é burra, ela é animal. Isso é a Bíblia que fala isso. A sabedoria humana, ela é burra e animal. Por isso que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o amor é quando nós deixamos de ser criança. Às vezes eu fico olhando, Deus às vezes coloca, né? Quantos anos eu sou pastor, quantas cidades eu já passei, às vezes a liderança e pastores também, né? Tem um conflito, irmão. Aí você vê conflito entre líderes, pastores. Porque ainda que eu pregue o amor, mas vergonhosamente eu não aprendi a viver o amor, eu não aprendi a levar a carga um do outro, não aprendi a levar as cargas dos outros. Como pode Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, assumindo a forma de servo, e morreu uma morte de cruz e de vergonha, ainda sendo Deus, ainda que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa pregação a respeito do amor, o meu alvo é que a igreja deixe de ser criança. É que a igreja viva como um corpo crescido, maduro, que suporta pressão, que leva cargas, que combate o bom combate da fé, que avança em nome de Jesus, e que vive em nome de Jesus o amor de Deus. O amor de Deus. Aquele amor de Deus derramado em Cristo Jesus. Esse mesmo amor de Deus derramado na igreja. Aquilo que Cristo fez nós podemos fazer. Quando o amor de Deus derramado em Cristo, Ele também é derramado nos nossos corações. Eu como pastor, anos como pastor, eu não entendi o texto da Bíblia que fala, quando os hipócritas, como sempre, falam para Jesus, mas Moisés, ele permitiu que desse carta de divórcio. Jesus falou para ele, Moisés permitiu que desse carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio não é assim. E eu, sinceramente, eu concordava com os hipócritas. Porque se tem um lugar que realmente ele leva a pessoa a morrer, ele põe a pessoa, seja uma mulher, na cruz, é no casamento. Sim ou não? Não é verdade? A minha esposa está assim, ó, enquanto me passa.
É verdade. Amém, gente? Irmão, em nome de Jesus. Vamos terminar o texto aqui para nós ir embora, né? Glória a Deus. Aí diz assim, aí ele começa a dizer, né? O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Quantos relacionamentos, até conjugal, na maioria das vezes é os homens, leviano, né? Irmãos, isso é demoníaco. Eu vou falar assim uma verdade só. Mas olha como o diabo ele ganha tanto lugar no coração, no ser humano, que as pessoas entram num relacionamento conjugal, ele estabelece uma aliança, mas vive de forma leviana, sem respeito, sem honra. Aí ele fala assim, olha, o amor, ele é benigno, ele é sofredor. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Esse não se irrita, nossa, é uma benção, né? Tem hora que você tem que engolir um abacaxi com casca e tudo, né, irmão? Para não irritar. Irmão, eu estou falando isso porque nós precisamos nos levantar como igreja. O mundo precisa ver em nós que nós fomos transformados pelo poder de Deus, pela verdade, a verdade que nos liberta. E nós vamos viver como igreja. Não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Às vezes, né, hoje pegou no casamento, né? Até no casamento a pessoa suspeita mal do outro. Gente, que tipo de ser humano nós nos tornamos? Isso precisa indignar nós. Para que nós nos levantamos como igreja e falamos para as pessoas exatamente isso aqui. Isso não é amor. O amor, tudo que nós lemos, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, eu vou repetir em nome de Jesus. Isso aqui é a palavra de Deus e Ele está nos desafiando a viver. E não é para entrar para um ouvido e sair para o outro e achar isso aí, como os de coração duro falam, a Bíblia é um livro igual aos outros. Não. É por essa palavra que o juízo de Deus vai ser feito. É por essa palavra. E o amor, eita glória, o amor nunca falha. Aleluia. Aí ele diz assim, mas havendo profecia, serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, a gente vê uma igreja que vive buscando o poder de Deus. Tudo isso nós vemos no começo, que fala, você pode ter fé para transportar monte, você pode repartir o seu dinheiro com os pobres, tudo que você tem, você pode ter o teu corpo para queimar, você pode falar em profecia, você pode falar em língua, você pode ter palavra de conhecimento, você pode ter o dom de cura. Mas ele diz assim, versículo 8, o amor nunca falha, mas havendo tudo isso, serão aniquilados, cessarão, desaparecerá. Mas o amor nunca falha.
Então, a igreja que vocês vê, é incrível como pastores e o povo busca tudo isso aqui, dons, poder, para realizar uma vontade pessoal. A pessoa busca o poder de Deus para uma vontade pessoal. A oração de Jesus é: venha a nós o teu reino, faça a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu, a tua vontade. Então, o homem é cheio de vontade, mas não tem o poder. Deus tem todo o poder, mas não tem a vontade nossa. Ele quer fazer a vontade dele. Então fica essa contradição do homem querendo buscar poder de Deus para realizar a tua vontade, e Deus tem o poder, mas não quer realizar a nossa vontade. E como é que nós alinhamos isso? É amando a Deus, como lemos aqui, de todo o coração. E orar em sinceridade e verdade, irmão. Você vai viver uma nova vida, você pode ter certeza disso. A hora que você derramar a tua alma em oração sincera, e você convencer o mundo espiritual: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida, faça a tua vontade, eu entrego tudo ao Senhor, transforma a minha vida, o meu casamento, a vida dos meus filhos, a minha casa, a minha visão, o meu entendimento. Faça a tua vontade aqui na terra, na minha vida, como ela é feita no céu. Amém? Você vai orar assim, em verdade, em nome de Jesus? Porque nós precisamos a viver como igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmão, em nome de Jesus. Oh Deus querido, nós precisamos experimentar. Estou tentando tirar o óculos. Nós precisamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Eu fico tão, irmão, eu tenho ficado tão, às vezes eu tranquei o carro, deixa eu ir lá ver, eu tranquei a loja, deixa eu ir lá ver, irmão, de tão focado que eu estou em Deus, eu estou tão focado, irmão, eu deito e levanto o dia inteiro. Oi? Mas é mesmo, nós estamos ficando. Irmão, eu estou ficando, meu Deus do céu. Graças a Deus que eu estou. Meu Jesus amado. Oi? Exatamente. Oi, eu estou mesmo, viu? Não é por nada não. Eu tirei uns anos do meu sabático, né? Liberei o ministério. Eu voltei, eu não tinha cabelo branco. Já estou tendo cabelo branco. Estou sendo gasto em nome de Jesus. Amém, queridos. Mas o que eu desejo, irmão, é que você seja feliz. Que você olhe para o teu irmão, você consegue ver com os olhos de Deus esse teu irmão. Aquele que você dá um abraço nele, que você sabe que ele sai uma virtude de você, como saiu de Jesus para aquela mulher de fluxo de sangue. Irmão, quando você olha para uma pessoa, sabe, o teu olhar, o olhar de Cristo, do Espírito Santo, que a pessoa sente que ela é amada, ela tem valor, que a vida, o dia dela tomou um outro sentido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o diabo fica com o veneno dele para ele mesmo, em nome de Jesus. O veneno mentiroso, corrupto, assassino, enganador, contendioso, que divide, que contende, que, sabe,